seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O Banco Central estabeleceu regras para o mercado de criptoativos no Brasil. Além de proteger os clientes, o objetivo das medidas é evitar a lavagem de dinheiro neste mercado. A regulamentação deverá ser implementada em fevereiro do ano que vem. O Banco Central anunciou novas regras para o funcionamento de empresas que atuam com ativos virtuais como criptomoedas. As normas estabelecem critérios para autorização, supervisão e funcionamento dessas prestadoras de serviços que passam a ser chamadas de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. As regras entram em vigor em fevereiro de 2026. A partir dessa data, as empresas terão 9 meses para comprovar que seguem as exigências definidas pelo Banco Central. Caso não se adequem, não poderão continuar operando. Entre as obrigações estão medidas de transparência na relação com clientes, prevenção à lavagem de dinheiro, controle contra financiamento ao terrorismo, segurança operacional e também governança interna. As empresas que oferecem serviços com criptoativos vão passar, portanto, a ser fiscalizadas pelo Banco Central. Isso significa que elas vão precisar seguir normas semelhantes às instituições financeiras, com prestação de informações e acompanhamento contínuo por parte da autoridade monetária. O objetivo é aumentar a segurança dos investidores e reduzir riscos associados ao uso de ativos digitais no país. Segundo o Banco Central, empresas que não comprovarem a aderência às regras vão ter suas operações suspensas. Os clientes terão 30 dias para transferir seus ativos para instituições que são autorizadas. O regulamento também traz normas específicas para as chamadas stablecoins, que são criptoativos atrelados a algum tipo de referência, como moedas ou commodities. O Banco Central informou que não permitirá ativos cujo lastro seja mantido apenas por algoritmos sem garantia legal. As prestadoras de serviços com ativos virtuais serão classificadas em 3 categorias principais, sendo as intermediárias, que são responsáveis por conectar compradores e vendedores, custodiante, que guarda os ativos, e corretora, que realiza a negociação dos criptoativos. O Banco Central destacou ainda que as medidas alinham o Brasil às políticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro, prática que busca ocultar a origem de recursos ilícitos para dar aparência de legalidade. A prestadora de serviço virtual, ela vai ter que tomar providências para identificar quem é o titular daquela conta de autocustódia. Por quê? Porque toda a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro você tem que identificar quem recebe o recurso, né? E aí o que a gente vai fazer a prestadora deverá identificar quem é o dono se certificar de quem é a propriedade daquela carteira de autocustódia para fazer a transferência. Na medida em que todas as prestadoras passam a estar sobre a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, né, elas têm que identificar o seu cliente, cumprir, fazer a qualificação, comunicar ao COAF todas as situações que ela entender irregulares. Então, tudo isso traz um arcabouço de segurança muito maior, tá? As operações elas passam a ser rastreáveis, ou seja, você vai conseguir entender até onde esse ativo virtual transitou, né? E você perde aquela opacidade em relação a quem são as partes envolvidas, né? A norma também atualiza regras relacionadas ao mercado de câmbio, incluindo operações internacionais feitas com ativos virtuais, transferências entre carteiras digitais e transações de compra, venda ou troca de criptomoedas referenciadas em moeda oficial. E o Brasil subiu para a 14ª posição no ranking global de crime organizado. O levantamento avaliou tanto o nível de criminalidade quanto a capacidade dos estados de combater grupos criminosos. O Brasil apresentou piora significativa na prevalência do crime organizado, segundo o novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, divulgado nesta segunda-feira. O país passou da 22ª para a 14ª posição no Índice Global de Crime Organizado, que avalia a presença e o impacto das atividades criminosas em 190
193 nações. A análise considera fatores como a força das organizações criminosas e o funcionamento dos mercados ilícitos. Os dados coletados entre 2021 e 2025 indicam que o Brasil enfrenta níveis elevados de criminalidade, o que o coloca entre os países com alta incidência de crimes e baixa capacidade de resposta estatal. Apesar disso, o país apresentou melhora na resiliência, passando da posição 94 para 86 nesse quesito, que mede a eficácia das políticas públicas e instituições de combate ao crime. Mesmo assim, o Brasil ainda figura no grupo de 66 países onde o poder do crime organizado supera as ações de enfrentamento governamental. De acordo com o relatório, o Brasil atua tanto como corredor de escoamento de produtos ilícitos, quanto como mercado interno para atividades criminosas, especialmente no tráfico de cocaína, drogas sintéticas, recursos ambientais e seres humanos, além de crimes como extorsão e corrupção. Os especialistas apontam que o tamanho do território e as fronteiras extensas tornam o país vulnerável à atuação de cartéis e facções transnacionais que exploram as lacunas na fiscalização e na coordenação entre os órgãos de segurança. O estudo também destaca uma mudança nas dinâmicas globais do crime, com o crescimento dos crimes financeiros e cibernéticos, que se tornaram os de maior prevalência no mundo. No mercado de drogas, há uma expansão da produção e consumo de cocaína e drogas sintéticas, enquanto substâncias como maconha e heroína perdem espaço. A América do Sul, em especial, é apontada como epicentro da produção e distribuição de cocaína, reforçando a conexão entre cartéis locais e redes criminosas internacionais. Outro ponto de alerta é o avanço da infiltração de grupos criminosos no estado, realidade observada em 80 dos 193 países analisados. Esses grupos exercem influência severa sobre instituições públicas e políticas, comprometendo o combate efetivo ao crime. Para os especialistas, o relatório reforça a urgência de ações coordenadas e políticas de longo prazo para enfraquecer as redes criminosas e reduzir o impacto do crime organizado na economia e na segurança pública brasileira. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!